Pare. Independentemente do que você esteja fazendo agora, pare por um instante. O dia de hoje não é um dia comum, e você sabe disso. Existe uma estranheza no ar, uma frequência que você tem sentido desde que acordou nesta segunda-feira. Você tem carregado uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder, um peso que não tem nome, mas que tem endereço. A pessoa que te traiu há meses, aquela que você tentou apagar da memória e cujo nome você jurou nunca mais sussurrar, está prestes a cruzar o seu caminho novamente. Mas não tenha medo. Você não está aqui por acaso. E esse reencontro não é uma punição. É o encerramento de um ciclo que você mesmo, inconscientemente, manteve aberto. Eu vim aqui hoje para te contar o que está acontecendo nas entrelinhas da sua vida. Antes de terminarmos este tempo juntos, você vai reconhecer o padrão exato que permitiu que essa traição acontecesse e por que, até agora, ela ainda exercia poder sobre o seu sono e sobre as suas escolhas. Você vai entender por que o dia 15 de junho carrega um peso histórico para a sua trajetória e como transformar essa volta repentina do passado em um degrau definitivo para a sua liberdade. Eu vou entregar nas suas mãos a leitura clara deste momento, para que você pare de reagir aos eventos e comece finalmente a governar sobre eles. E antes de fecharmos, eu farei uma declaração de proteção sobre a sua casa e sobre o seu espírito, que será a âncora de todo este processo. Você tem sentido um peso invisível nos ombros, como se estivesse carregando uma bagagem que não lhe pertence mais. Sua intuição, que sempre foi afiada, tem emitido sinais de alerta constantes, uma agitação interna que precede algo importante. Você tem percebido que conversas que antes pareciam triviais agora soam vazias e que sua paciência para o que é superficial simplesmente desapareceu. Existe uma sensação de que algo histórico, algo que deveria estar enterrado, está tentando retornar para a superfície. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado. Marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando e um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado. Se você sentiu isso esta manhã, quando um pensamento intrusivo sobre aquele passado invadiu sua mente sem aviso. Seus dedos, digitando esses 3 números, são o seu espírito dizendo sim para a verdade que estamos revelando. É o seu pequeno acordo com a realidade que se desenrola. Digite 888 e depois de selar esse momento, volte imediatamente para a minha voz. O que foi enterrado está retornando agora, porque o seu nível de consciência mudou. Você não é mais a mesma pessoa que foi traída meses atrás. Naquela época, você operava a partir da necessidade de aprovação, a partir de um lugar onde a sua cerca estava baixa e a sua guarda vulnerável. O que está voltando à sua porta não é um inimigo, mas um espelho. O passado retorna para verificar se você ainda é o mesmo, se você ainda mantém os mesmos espaços abertos para o que não serve mais. Não fuja disso. A necessidade de enfrentamento que você sente é o convite para a libertação final.
A traição que você sofreu não foi um evento isolado de crueldade alheia, foi um teste de limites que você, por medo de ficar só ou por excesso de boa vontade, deixou de impor. O que acontece agora é que o universo está recalculando a sua rota. A pessoa que volta é a última peça do quebra-cabeça para que você entenda, finalmente, o seu próprio valor. Não se trata de perdoar ou de esquecer, trata-se de alinhar a sua postura. Você esteve operando em um campo de energia onde a escassez de limites parecia bondade. Mas a bondade sem limites é apenas um convite para o desrespeito. O que você está vivendo agora é a oportunidade de dar o veredito final. Você não está sendo testado para ver se é bom, está sendo testado para ver se é maduro o suficiente para cortar o que precisa ser cortado. O que veio para te destruir, na verdade, veio para te forçar a crescer em uma direção que você não teria coragem de seguir por conta própria. O que é necessário agora é que você aceite a mudança de frequência. Observe como a sua energia se comporta quando você imagina essa porta se abrindo. Existe medo? Existe raiva? Ou existe apenas uma observação neutra, como quem olha para um fantasma que não tem mais capacidade de assombrar? A traição foi o martelo que quebrou a casca da sua ingenuidade, e o que sai de dentro de você agora é uma força que antes estava adormecida. O erro que você cometeu foi achar que a traição dizia algo sobre quem você é, quando, na verdade, ela dizia tudo sobre quem o outro é. Você absorveu a culpa, você carregou a vergonha, você se trancou em um quarto escuro tentando entender o que fez de errado. Mas a verdade que começa a brilhar agora, é que você apenas estava no lugar errado, com a vibração errada, aprendendo a lição mais difícil de todas, a de que nem todo mundo que entra na sua casa tem o direito de sentar à sua mesa. Você está aprendendo que o seu valor não é algo que você constrói, é algo que você protege. E ao proteger o seu espaço, você acaba de se tornar alguém que ninguém mais consegue manipular. Aquele ciclo que parece estar girando de volta para te alcançar, está na verdade se fechando para sempre. Você não precisa mais do papel de vítima. Você não precisa mais da narrativa do traído. Você é o observador da sua própria história, e o observador tem o poder de editar o roteiro. O que está à sua porta é apenas a sombra de algo que você já superou, mesmo que ainda não tenha tido a chance de provar isso na prática. É como um último exame antes de uma promoção. O que antes era uma ferida aberta, agora é apenas uma cicatriz que serve como lembrete do que você nunca mais permitirá. Quando essa pessoa bater, você não estará mais no lugar de quem espera uma explicação, nem de quem busca uma reconciliação. Você estará no lugar de quem apenas observa a verdade. O padrão que te trouxe até aqui não foi um acidente, foi uma construção. Por anos, você operou a partir de uma crença silenciosa de que a sua bondade precisava ser provada através da sua disponibilidade. Você acreditava que, se abrisse as portas o suficiente, se desse o seu tempo, a sua energia e o seu silêncio, a lealdade seria o retorno natural. Mas esse foi o seu erro de cálculo original. Você confundiu o seu valor com a sua utilidade. Você pensou que ser essencial para alguém significava ser insubstituível na vida deles, quando, na verdade, só te tornava a ferramenta mais fácil de ser descartada assim que a utilidade deles fosse atingida. Você não atraiu essas pessoas por fraqueza, mas por uma luz que elas tentaram consumir porque não sabiam como gerar a própria. Esse padrão de permitir que outros entrassem sem pedir licença foi um mecanismo de sobrevivência que você adotou lá atrás, talvez como uma criança que precisava agradar para ser aceita, ou como um jovem adulto que acreditava que o amor era uma moeda de troca. Você aprendeu a ser o porto seguro de quem nunca teve a intenção de ancorar.
Imagine agora a sua vida como uma casa construída em um terreno vasto e sagrado. Este terreno é o seu espírito, o seu pátio interno, um lugar que deveria ser intocado, protegido por muros altos e intencionais. Durante muito tempo, você deixou os portões desse pátio abertos, não por falta de inteligência, mas por medo de ser visto como alguém fechado, egoísta ou inacessível. Você deixou que estranhos caminhassem pelo seu jardim enquanto você estava ocupado demais cuidando da casa alheia. A traição que você sentiu não veio de fora para dentro. Ela começou no momento em que você permitiu que a cerca fosse derrubada por aqueles que não tinham o preparo para cuidar da beleza que você cultiva ali dentro. O invasor que bate à sua porta nesta segunda-feira não é um inimigo real. Ele é apenas o reflexo da cerca que você deixou aberta. Ele é o lembrete de que o seu espaço não é um local público. A energia que você sente agora, essa estranheza, esse peso, é apenas o pátio interno, reconhecendo que o tempo de visitação terminou. Deixe que essa aceitação se torne o selo do seu novo limite. O simples ato de digitar essas 3 palavras faz com que essa percepção deixe de ser um pensamento passageiro e se torne uma parte permanente do seu registro de consciência. Digite agora, sem pressa, e depois venha direto voltar a me ouvir. Ao reconhecer isso, você percebe que o que chamou de traição não foi, de forma alguma, uma perda. Foi um ajuste de rota violento, porém necessário, para que você parasse de gastar sua vida com o que não te pertence. Aquela pessoa que te traiu meses atrás, que agora reaparece com a sutileza de quem acha que o caminho ainda está livre, ela é o teste final da sua nova arquitetura. Você não perdeu nada. Você foi despojado daquilo que não podia ser levado para a próxima etapa da sua jornada. O seu valor não diminuiu 1 centímetro por causa do caráter de alguém que nunca soube o que fazer com a sua presença. Pelo contrário, você foi purificado. O reframe que você precisa abraçar é este: a traição foi a poda necessária para que a sua árvore desse frutos que ninguém mais pudesse roubar. Você não está sendo punido pelo passado. Você está sendo preparado para uma autoridade que você ainda não compreende plenamente. Se essa verdade ecoou em seu peito, se ela trouxe uma paz que você não sentia há muito tempo, deixe que o seu gesto de curtir seja o seu amém sem palavras. Não como um registro, não como um número para alimentar sistemas, mas como um compromisso silencioso entre você e o que foi revelado aqui. É a sua concordância com a verdade, a sua maneira de dizer que o que foi nomeado hoje foi lido com precisão. Sinta o peso dessa afirmação no seu próprio silêncio, deixando que o seu acordo seja uma frequência que emana de você, sem que precise de explicações ou de validação externa. Você está em um momento de transição onde o que você sente é o que dita a realidade, não o que você vê acontecendo no plano físico. O invasor pode estar batendo, mas ele está batendo em uma casa que já mudou a fechadura. Uma casa onde a energia agora é de soberania, não mais de servidão. Existe alguém em sua vida que precisa ouvir este reconhecimento exato hoje. Talvez seja aquela pessoa que, como você, tem trabalhado incansavelmente enquanto a porta permanece obstinadamente fechada. Alguém que carrega um fardo pesado sem nunca reclamar. Ou talvez seja aquele amigo que se isolou, guardando o silêncio de uma traição que ninguém mais compreende. O rosto dessa pessoa está aparecendo na sua mente agora, não por coincidência, mas por design. Envie esta mensagem para ela, não como uma sugestão comum, mas como uma entrega necessária. Você não está recomendando um conteúdo, você está sendo o veículo de uma revelação que foi designada para chegar até ela através das suas mãos, exatamente da mesma forma que chegou até você por puro apontamento. Antes que este momento se feche, quero que você ancore essa nova autoridade em sua vida.
Não faça isso como um desejo, nem como uma esperança distante ou uma afirmação vazia. Faça como uma confirmação solene. O acordo que se formou silenciosamente entre a sua escuta e a verdade revelada ao longo desta transmissão é o alicerce onde você caminhará durante toda esta nova estação. Digite lentamente, permitindo que os seus dedos realizem fisicamente o que o seu espírito já declarou como uma verdade imutável. Deixe que essa declaração seja o selo definitivo de quem você é e de quem você se tornou através desta purificação. Você é liberto, você é restabelecido, você é guardado. Você é liberto de todo o peso que não lhe pertencia, de toda a culpa que tentaram colocar sobre os seus ombros por escolhas que não foram suas, e de toda a sombra que tentou definir o seu valor. Você é restabelecido no seu lugar de origem, na autoridade que sempre foi sua e na clareza que agora guia cada um dos seus passos com uma firmeza que antes não existia. Você é guardado pela mesma força que trouxe esta revelação até o seu campo de visão hoje, protegendo o seu coração contra os retornos do passado e preparando o seu futuro para receber aquilo que você tem semeado na verdade. Você percebe que a estranheza deste dia não é uma coincidência nem um simples acaso do calendário. O 15 de junho carrega uma frequência que você sente na pele, um pulsar que não se explica pela lógica, mas pela ressonância. Existe um peso invisível que você carrega há meses, uma intuição que tem se aguçado à medida que o tempo avança, sussurrando que algo histórico está prestes a retornar. Você tem sentido esse chamado, não é mesmo? Essa sensação de que o ciclo, que parecia fechado, na verdade estava apenas aguardando o momento certo para ser confrontado. Quando a porta se abre e o rosto daquele que te traiu aparece, o choque inicial não deve ser confundido com fragilidade. Pelo contrário, é o seu sistema de defesa espiritual reconhecendo que a prova final chegou. A traição que aconteceu meses atrás deixou uma cicatriz, mas essa cicatriz não é um sinal de derrota. Ela é o mapa do território que você reconquistou. Se você sentiu um sobressalto, se o seu coração acelerou ao ler estas palavras agora, saiba que essa resposta é a prova de que você está alinhado com o que precisa ser resolvido. Seus dedos digitando esses 3 algarismos são o seu espírito dizendo um sim silencioso. É o menor dos acordos, mas é um acordo real com o seu destino. Digite 888 e depois retorne imediatamente para mim. O que foi enterrado está voltando agora não para te assombrar, mas para que você possa, enfim, dar o veredito final. Muitas vezes, a nossa tendência é fugir do confronto, tentando preservar uma paz que é apenas uma fachada. Mas a paz real não se constrói sobre o silêncio do que precisa ser dito. Ela se constrói sobre a verdade que é encarada olho no olho. Aquele que te traiu não está voltando para te prejudicar novamente, ele está voltando para servir como o espelho que confirmará o quanto você cresceu. Você não é mais a pessoa que sofreu aquele impacto no passado. Você passou pelo fogo e saiu com uma resistência que não existia antes. Vamos analisar o padrão, porque é aqui que a maioria se perde. Você atraiu essa energia no passado porque naquele momento você operava a partir de uma carência de reconhecimento. Você acreditava, talvez inconscientemente, que o seu valor precisava ser validado por pessoas que não possuíam a autoridade espiritual para te definir. Esse foi o erro de interpretação. Você entregou a chave do seu pátio interno para alguém que não sabia como cuidar do solo. E ao fazer isso, você permitiu que a cerca ficasse aberta. Não por descuido, mas por medo de ser quem você realmente é. Alguém que não precisa pedir permissão para brilhar. E imagine agora o seu pátio interno. Visualize-o como um lugar vasto, sagrado, onde a sua essência habita. Durante muito tempo você deixou os portões escancarados, esperando que alguém entrasse e trouxesse a ordem, a cura ou a validação que você sentia que faltava.
O invasor, aquele que te traiu, apenas aproveitou a brecha que você deixou, movido pelo seu próprio medo de assumir a gestão completa da sua própria vida. Mas veja bem, o invasor não é o culpado pela cerca estar aberta. O invasor é apenas o evento que te forçou a olhar para a cerca. Agora, a sua tarefa não é expulsar o invasor com raiva, mas fechar os portões com autoridade. Você está aprendendo que a sua proteção não vem da exclusão das pessoas, mas da manutenção dos seus limites. Deixe que o reconhecimento se torne permanente em seu registro pessoal. Digite e retorne a mim. A traição, vista sob esta ótica de luz, não foi uma perda, foi um ajuste de rota. Sem aquele choque, você continuaria caminhando por uma estrada que não levava ao seu propósito maior. O traidor foi apenas o mensageiro que trouxe, através de um ato doloroso, a necessidade urgente de você olhar para dentro e retomar a sua soberania. O que precisa ser feito agora é o encerramento formal desse capítulo. Não existe mais dívida, não existe mais pendência e, acima de tudo, não existe mais o poder que essa pessoa exercia sobre a sua paz. Você não precisa de vingança e não precisa de explicações. A pessoa que bate à sua porta hoje, seja física ou energeticamente, está apenas verificando se o seu pátio ainda está aberto. Quando eles notarem a firmeza dos seus portões, a clareza do seu olhar e a calmaria da sua presença, eles entenderão que não há mais espaço para o jogo que jogavam antes. O impacto que você causará, apenas por estar em sua própria verdade, será a maior cura que você poderá oferecer a si mesmo. E por falar em cura, se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, permita que o seu curtir seja o seu amém sem palavras, não como uma métrica, mas como um acordo solene de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Existe alguém no seu círculo de convivência que precisa desesperadamente desta mensagem hoje. Alguém que tem trabalhado exaustivamente enquanto as portas permanecem fechadas. Alguém que carrega um silêncio que ninguém ao redor consegue explicar. E alguém que se isolou por não se sentir compreendido. Esse é o rosto que apareceu em sua mente enquanto eu falava. Envie este conteúdo, não como uma recomendação, mas como uma entrega. Tal como lhe foi entregue por indicação, cumpra o seu papel de portador desta verdade para quem ainda caminha na sombra do esquecimento. Antes de prosseguirmos, respire fundo. Sinta como o ar preenche cada espaço que antes estava ocupado pela ansiedade. A clareza está aqui. A sua nova estação não é sobre o que você perdeu, é sobre o que você recuperou. Você está pronto para assumir a sua posição. O passado não tem mais voz, porque a sua autoridade, finalmente, está em casa. O que você sente ao ouvir essas palavras não é apenas uma reação emocional. É o reconhecimento de uma verdade que estava adormecida sob as camadas da sua rotina. Quando alguém que escolheu se afastar ou agir com deslealdade retorna justamente agora, no meio do mês de junho, isso não acontece por acaso. Não é uma coincidência do calendário. Existe uma sincronia invisível operando nos bastidores da sua vida, uma mecânica precisa que atrai para a superfície aquilo que ainda precisa ser transmutado. Você tem se questionado sobre o porquê de tanto esforço ter resultado em silêncio por meses a fio. A resposta é que você estava sendo preparado para esta exata demonstração de força. Você precisava dessa calmaria para entender que a sua segurança não dependia da presença ou da ausência de quem quer que seja. O retorno dessas pessoas não é um convite para reabrir os portões do seu pátio interno, mas sim um teste definitivo de que a cerca, finalmente, está alta o suficiente para proteger o seu jardim. O padrão que você operou durante tanto tempo, essa necessidade de validar o seu valor através da lealdade alheia, está sendo extinto neste exato momento.
Você não precisa mais performar, não precisa mais explicar a sua ausência e não precisa mais justificar a sua nova postura. O erro de interpretação que você cometeu no passado foi acreditar que precisava ser acessível para ser amado, mas, na verdade, você estava apenas expondo a sua vulnerabilidade para quem não tinha a capacidade de honrá-la. Agora, a perspectiva mudou. Ao ver esses rostos reaparecendo, você não sente mais o desespero do abandono, nem a ansiedade da reconciliação. Você sente a neutralidade de quem compreendeu que a sua paz é uma posse inegociável. Cada movimento que você faz agora, cada decisão de priorizar o seu próprio eixo, é uma mensagem silenciosa, porém poderosa, enviada para todo o seu ambiente. Deixe que esse reconhecimento sele onde ele acabou de aterrissar. O simples ato de escrever essas 3 palavras de forma consciente e presente torna o seu testemunho permanente no registro da sua própria história. Digite essa frase, sinta o peso da decisão em seus dedos e depois retorne imediatamente para o que estamos construindo aqui. A solução para o que você enfrenta não exige nenhum plano de ação complexo, nenhuma estratégia de confronto ou tentativa de entender as motivações do outro. A única solução é a sua permanência no seu próprio centro. O que foi quebrado no passado não precisa ser colado. Ele precisava ser transformado em pó para que o novo terreno pudesse ser semeado. O que você vive agora é o encerramento de um ciclo kármico que se arrastou por tempo demais. Não tente entender o porquê deles terem batido à sua porta. Apenas observe o fato de que você não se abalou. Essa é a medida do seu crescimento. Você deixou de ser a vítima de uma circunstância para se tornar o guardião da sua própria essência. A autoridade que você emana hoje é o resultado de tudo o que você enfrentou em silêncio enquanto ninguém estava olhando. O seu valor não é algo que você constrói, é algo que você revela ao parar de esconder quem você verdadeiramente se tornou. Cada dia, a partir de agora, será um reflexo dessa nova frequência, onde a traição perde o seu veneno porque você retirou o acesso que eles tinham à sua alma. Mantenha essa postura. Respire a certeza de que a porta que foi fechada lá atrás foi a proteção que garantiu a sua evolução hoje. O que chega agora, chega apenas para confirmar que você já não pertence ao lugar onde eles ainda tentam encontrar abrigo. O seu domínio, a sua casa interna e o seu propósito estão agora em total alinhamento com a verdade que você finalmente decidiu assumir. Existe uma marca clara em tudo o que você viveu, uma assinatura que diferencia o que você suportou do que você permitiu. Se algo dentro de você agora ressoa como um reconhecimento profundo, se esse movimento de olhar para trás, sem dor nem rancor, parece uma vitória que você conquistou em silêncio, deixe o seu amém sem palavras. Não como um clique, não como uma métrica, mas como um gesto de concordância espiritual. É o seu selo silencioso sobre a verdade que foi revelada aqui hoje. Sinta o peso dessa consciência. Sinta como o ar ao seu redor parece mais leve agora que o medo de ser traído perdeu a sua força. Existe alguém no seu caminho, alguém cujo rosto acaba de surgir na sua mente, que precisa desesperadamente ouvir exatamente o que você ouviu agora. Talvez essa pessoa esteja silenciosamente exausta. Talvez ela esteja carregando o fardo de uma lealdade que ninguém honrou. Ou talvez ela esteja vivendo o isolamento de quem não sabe que a porta que se fechou foi, na verdade, uma proteção divina. Não guarde essa revelação apenas para você. Envie esta mensagem para essa alma. Faça isso não como uma recomendação casual, mas como uma entrega. Um ministério necessário para alguém que, como você, está prestes a transpor o seu próprio portal de libertação. Antes de encerrarmos esta jornada, antes de você retornar ao curso do seu dia, preciso que você firme a sua identidade.
Digite as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários abaixo. Não as escreva como um desejo, nem como uma esperança distante. Escreva como uma confirmação, um decreto de soberania sobre a sua própria vida. A parceria que se formou entre o seu espírito e a clareza que recebemos hoje é o alicerce onde você construirá todo o seu próximo ciclo. Digite isso com calma, sinta cada letra. Deixe que esse comando se torne a sua nova postura de vida. Você é liberto das correntes que o prendiam ao passado. Você é restabelecido na autoridade que lhe foi conferida desde o início. Você é guardado pelo conhecimento da sua própria verdade, agora inabalável. Neste exato momento, em todos os cantos do mundo, outros estão recebendo este mesmo chamado, despertando para a mesma realidade que você acaba de abraçar. Você faz parte de algo vasto, algo que não precisa de alarde para ser real, algo que opera na quietude absoluta da consciência. Você não está sozinho nesta caminhada e a sua força é o reflexo de uma rede invisível que se conecta no exato ponto onde a verdade é finalmente aceita. Está selado. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem desconfia do próprio chamado de Deus e ainda não tem confirmação. Você é um dos escolhidos? Vai te dar essa clareza. São 7 sinais da linguagem do chamado, marcas de Deus na história de todo escolhido, para reler sua história e reconhecer o propósito selado sobre você antes da fundação do mundo. Pare de chamar de coincidência o que é chamado. Pare de silenciar a inquietação sagrada. Pare de adiar a resposta que sente. Sua janela está se fechando. E um escolhido que não reconhece o chamado não anda no propósito. Mais de 10.000 pessoas já leram os 7 sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam algo que ninguém entendia. Viviam em dúvida silenciosa. E descobriram que era real. E tinha nome. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que a dúvida roube mais um ano do seu chamado.